Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que já tá chegando, já deixa o like aí, já inscreva-se aqui no nosso canal, é muito importante, dá uma hypada no vídeo pra que nós possamos chegar a mais torcedores, tá bom? Muita gente elogiando o nosso trabalho, muita gente criticando também, faz parte, mas o importante é você se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, dar uma hypada no vídeo. E se você tem uma empresa, se você tem um produto e quer que a gente divulgue aqui pra você, é mole, fácil, entre em contato com o e-mail que tá na descrição desse vídeo, entre em contato com a gente que a gente divulga aqui o seu trabalho, tá bom? Agora acabou a brincadeira, agora é Libertadores da América, cara. E o Bahia fechou, né, no último treino da tarde aí, de terça-feira, no CT do Universidade do Chile, em Santiago, a preparação para poder enfrentar o Wings, né, nessa quarta-feira na estreia pela Libertadores da América. O Rogério Ceni teve 3 dias para poder trabalhar o elenco tá descansado, tá? Desde o último compromisso do time pelo Campeonato Baiano, em jogo que ele poupou a maior parte aí do elenco, tá bom, meus amigos? Outra coisa que nessa quarta-feira, né, mais conhecida como amanhã, o treinador não vai contar com o Everton Ribeiro, a gente já bateu nessa tecla aqui constantemente, já falamos aí sobre isso, vai cumprir suspensão, né, pela expulsão lá na competição sul-americana do ano passado, tá? Juan Pablo, Michel Araújo, David Duarte, Canu, são outros que também estão vetados pelo departamento médico e são desfalques certos aí do tricolor baiano. O capitão, né, e camisa 10, peça central desse esquema tático aí do Bahia, Everton Ribeiro, é uma ausência muito sentida em Rancagua, né, e deve ser substituído por Eric contra o Wings. A gente já vinha batendo aqui nessa tecla que provavelmente seria o Eric ou seria o Rodrigo Nestor. Tá? Se ele escolher efetivamente colocar o Eric ao invés do Rodrigo Nestor, meus amigos, é porque realmente assina um termo de que a contratação do Rodrigo Nestor foi um erro, né? Se o Rodrigo Nestor não tem capacidade nem de jogar num jogo como esse, onde o Everton Ribeiro é ausência, o porquê que contrataram ele em definitivo? Né? Mas enfim, então a provável escalação do Bahia com o Ronaldo, parece que o Roman Gomes vai para o jogo, parece que ele ganhou a titularidade aí perante o Gilberto, Gabriel Xavier, né? E o Ramos Mingo e Luciano Juba. Aqui o GL botou o Canu, não, o Canu nem relacionado para o jogo foi, ou tô falando alguma besteira, não, né? O Canu e o David Duarte estão aqui aqui no GL, já botou Gabriel Xavier e Canu, evidentemente que não, o Canu não tá nem relacionado para o jogo. E Luciano Juba, Nicolás Azevedo, Jean Lucas e Eric, né? Ademir, Kiko Oliveira e William José. Então aqui, algumas novidades nesse time aqui do Bahia, tá? O Roman Gomes parece que ganhou definitivamente aí a posição do Gilberto. O Gabriel Xavier é uma novidade, mas nem tanto, né? Eu acho que na ausência do David Duarte, o Gabriel Xavier é que joga. O Azevedo ganhou, acho que a titularidade. Isso aqui pra mim foi uma situação inesperada, tá? Porque eu considero o Caio Alexandre um dos principais jogadores de meio campo do futebol brasileiro. E ele perdeu a vaga, cara. Eu achei que era esporádico, eu achei que era por questões físicas, mas não, ele perdeu a vaga efetivamente pro Nicolás Azevedo, tá? Jean Lucas, na minha escalação no vídeo de hoje de manhã, né, eu não coloquei o Jean Lucas, eu coloquei o meio campo com Azevedo, Eric e Alexandre, né, um meio campo mais de pegada, enfim, mas segundo consta aqui no GE, a provável escalação vai ter o meio campo com Azevedo, Jean Lucas e Eric, né, podendo ser o Rodrigo Nestor, e lá na frente, Ademir ali pela direita, o Kiko Oliveira e o William José. Então assim, eu achei que ele poderia ir com o Eric Pulga, ou ele poderia ir com o Sanabria, mas ele ainda surpreendeu ainda mais, ele vai botar o Kik. Se o Ademir vai pro jogo, provavelmente o Kik vai jogar pelo lado esquerdo, né? Então, eu não gosto de ver o Kik jogando pelo lado esquerdo, eu gosto de ver o Kik jogando pelo lado direito, assim que ele foi muito... foi assim que ele apareceu aí pro futebol, né? Jogando pelo lado direito. Mas enfim, o Rogério Ceni vai testar ele pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por melhor dizendo, e dá pra perceber que o Rogério Ceni tem uma sina, né? Aí vocês vão falar assim, pô, cara, tudo você critica. Cara, mas ele tem uma sina de improviso, né? Quando não tem o que improvisar, ele inventa uma improvisação. Lá na esquerda tem o Sanabria, tem o Eric Pulga, ele vai botar o Kik lá pela esquerda. Espero que ele cale minha boca, que jogue pra caramba, mas todo mundo sabe que o Kik joga pelo lado direito. É o local que ele joga mais, onde ele jogou a carreira inteira, jogou muito bem e vem jogando assim no Bahia pelo lado direito, tá? E vem jogando assim no Bahia, assim, né? Enfim, mas vamos aguardar, espero que dê certo, tá? A partida é válida aí pelo jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores, né, que já é a Libertadores da América.
As equipes vão medir força a partir das 19 horas de amanhã, horário de Brasília, no estádio El Teniente, na cidade de Rancagua, no Chile, tá? Enfim, a gente vai acompanhar aqui amanhã esse jogo, a gente vai fazer um intervalo, vamos fazer também o super pós-jogo, enfim, contamos muito com a sua audiência aqui no nosso canal. Então, outra coisa que eu gostaria de falar aqui pra você é que o Bahia continua invicto. Essa temporada do Bahia, por mais que tenha alguns percalços, por mais que não tenha acontecido grandes contratações, cara, até aqui é o time de Série A que melhor tá jogando perante, assim, números, né? Os números não mentem, é o time que tá invicto, enfim. Os números não mentem, né? Olhando os números aí do Bahia nesse início de temporada, é praticamente irretocável, né? Agora vai jogar uma competição sul-americana e eu considero esse o jogo mais importante do ano. Até porque, se não passar por essa fase, sequer vai chegar na fase de grupos aí da Libertadores, tá? Depois de praticamente gabaritar os compromissos no Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Baiano, né? Agora vai começar a brincadeira, agora vai começar o papo reto, agora vai começar o que vale efetivamente, que é a Libertadores da América, né? Essa partida é fundamental porque garante um calendário internacional no Bahia em 2026. E cabe ressaltar, tá? Se ele for eliminado, ele fica fora até da Sul-Americana. Então, olha a importância desse jogo contra o time chileno, tá? Porque se ele não passar, né? Se ele for eliminado, ele sequer vai para a Sul-Americana, então perde um calendário internacional nessa temporada. Eu acho que isso é completamente impensável para um time como o Bahia hoje estar fora de uma competição internacional tão cedo, né? Enfim, então por isso que se torna importante aí, por isso que não é exagero dizer que o planejamento inicial do esquadrão foi montado para essa partida, e eu acho que foi mal montado, porque querendo ou não, vai sem substituto pro Everton Ribeiro, vai aí sem um substituto pro William José, tá? O Bahia chega pro jogo contra o Rings, né, com 11 jogos disputados entre Campeonato Baiano e também Campeonato Brasileiro, o único time da elite nacional invicto nesse ano. O tricolor tem 8 vitórias e 3 empates, o que significa aí uma média de 82% de aproveitamento, tá? A equipe anotou 26 gols e sofreu 9 gols. Os resultados colocam o Bahia no G4 do Campeonato Brasileiro e na liderança isolada aí do Campeonato Baiano, com direito a mando de campo até em uma possível final. Feitos conquistados na prática, né, com 3 times diferentes, né, porque iniciou o campeonato estadual praticamente com sub-20, depois misturou, né, com os profissionais e até colocar os profissionais para efetivamente jogar. E como eu disse, né, o Ceni, ele mandou a campo escalações, diversas escalações, fez todos os testes possíveis, né, enfim, e tá dando certo. Tá dando certo, né? Se as coisas não derem certo lá no Chile amanhã, a desculpa não vai poder ser cansaço. O time está completamente descansado. Esse time foi, né, ano passado o Bahia jogou jogo atrás de jogo. E esse ano o Rogério Ceni conseguiu efetivamente mesclar as equipes, descansar os principais jogadores. Então acho que se tiver algum problema lá no Chile, eu acho que não vai ter. Eu acho que o Bahia é muito melhor, né? Evidentemente que a Libertadores é muito traiçoeira e tudo pode acontecer. Mas a tendência é que o Bahia seja melhor e até vença o jogo lá no Chile. Mas se não conseguir vencer, que pelo menos traga para o Brasil aí um bom resultado, tá? Então o Rogério Ceni adaptou muito bem o time, vai com desfalques importantes. Eu acho que todos os desfalques aí, evidentemente, não tem como a gente não destacar a ausência do Everton Ribeiro. E isso me preocupa, porque você acaba perdendo uma qualidade enorme, porque não ter um jogador como o Everton Ribeiro é normal. Nenhum time do futebol brasileiro tem um jogador como o Everton Ribeiro. Agora, você não ter um substituto da posição, né, que entre ali, que faça com que a estrutura tática ela se mantenha, pelo menos isso aí é uma falta de planejamento para mim. É um pecado, é uma falta de planejamento. Todo mundo sabe que hoje no Bahia não tem um jogador com essa característica, tá? Já falamos aqui, já trouxemos vários nomes. Eu disse que era um absurdo o Bahia deixar o Rafael Veiga ir para o futebol mexicano e poderia ter feito uma boa proposta pelo jogador, um jogador acostumado com Libertadores da América. Enfim, agora o Rogério Ceni vai ter que quebrar a cabeça para montar esse meio campo e que seja um meio campo criativo, né? E que o Bahia possa conseguir um bom resultado e quem sabe trazer, né, praticamente a decisão já sacramentada da classificação, ou se não, decidir essa classificação em casa, aí sim, com a presença do Everton Ribeiro em campo, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, falta muito pouco pra gente chegar à nossa marca de 50 mil inscritos, falta pouco pra caramba, 50 mil amigos aqui na Gol TV. Então deixa o like, inscreva-se, compartilha aí com seus amigos e me siga nas redes sociais, @JonasStelman em todas as redes sociais. Forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!